Um dos pontos que vem sendo levantado e vem virando polêmica é o quanto que a inteligência artificial, no caso o ChatGPT, porque chegou na mão de todo mundo, né? Então está sendo comparado a isso, Uhum, pode atrapalhar ou limitar a criatividade humana. Sabemos que tem que ter humano. certo. Então, eu estou entendendo que o humano tem que desenvolver habilidades. E aí você Sim, falou uma outra coisa que me preocupa, deixo para falar mais um pouco para frente, que é a questão da empresa manter o sênior, né? O júnior nunca vai ficar sim. sênior nesse cenário, mas enfim, isso é um outro problema. Ah, eu não vou ter oportunidade de ficar sênior, júnior. Bom, mas É o enfim, seguinte, toda empresa precisa de um sênior. Tem sênior para todas as empresas? Não. Tem empresa que vai ter que pegar o vai júnior ter e que pegar o desenvolver ele para júnior ser sênior, né? e transformar em sênior, exato. É, exatamente. Mas aí tem outra vantagem que é o seguinte: quem antes não tinha. é, Você talvez precisar, para uma empresa jovem começa a crescer, ela precisa de muita gente, ela tem que fazer escolhas, né? Quem eu contrato? Né? Você pode contratar de repente uma pessoa e ela ser capaz de fazer mais coisas, né, do que ela faria normalmente. Ela vai fazer com perfeição? Não, mas essas oportunidades para essas pessoas crescerem vão continuar existindo. Só que a gente está falando de menos oportunidades, né? Sim. E a gente então tem que ter uma iniciativa aí, talvez, para desenvolver mais empresas, para treinar melhor as pessoas que estão na universidade, né? Eu dou aula na universidade. A primeira coisa que eu estou pensando já, eu vou pedir para meus alunos já fazerem trabalho no ChatGPT. Eu já pedi assim, como você comandaria o ChatGPT para criar isso daqui? Como você avaliaria o resultado? O que você remove do resultado dele? Por que você removeu isso do resultado dele? O que você melhoraria e como você melhoraria? E Então, aí, essas respostas é que vão ser as respostas pelas quais eu vou avaliar ele, É o mostrando que ele tem pensamento crítico, né? Que nenhuma pensamento crítico. inteligência vai ter. exato. E aí a gente pode olhar então essa Exatamente. questão da criatividade em cima do pensamento crítico, então olhar a criatividade de uma maneira Exato. diferente. Então ele não vai necessariamente Exatamente. bloquear a criatividade, mas ele pode talvez até ampliar, exponenciar ou mudar, Sim. trazer uma habilidade nova. Sim, é importante a gente entender que existem diversos tipos de criatividade, né? A gente tem, assim como existem diversos tipos de inteligência, a gente tende a ser muito preconceituoso com esses termos, tanto com inteligência quanto com criatividade, né? Outro dia eu vi uma PhD de um assunto que ela fez um abstract que tinha um erro de português. Ela não era PhD de português. Mas uma pessoa leu e falou assim: eu nem li o resto, você errou o português, você já não sabe o restante. Meu amigo, a pessoa está estudando sobre os buracos negros da física quântica, a pessoa já esqueceu um pouco como é que fala com os seres humanos, já. Ela vai cometer erros de português, mas isso não invalida o restante conhecimento dela. A gente, às vezes, tende a valorizar um médico, um neurologista, e ignorar um agrônomo. Faz o neurologista plantar numa terra que está mal balanceada, etc., né? Não tá com os nutrientes ali necessários, né? Cuidar de uma planta requer de uma cultura que requer cuidados especiais, regar, sol, sombra, não tem a mais puta ideia, né? Então existem inteligências diferentes, existem criatividades diferentes. E a criatividade, ela tem campos, assim como a inteligência, assim como a gente tem as inteligências exatas, as humanas, tem a criatividade humana e a criatividade exata. Na criatividade de você, por exemplo, código é o programador que cria um software novo ou resolve um problema com um algoritmo novo, ele está sendo criativo dentro de uma lógica. Né? O cara que está criando uma obra de arte, uma pintura, um poema, ele está sendo criativo dentro de um aspecto emocional. O que é no aspecto emocional? Quando você vê a pintura, aquilo desperta uma emoção em você. Quando você assiste um filme muito bom, você sai cabeça explodida. E dependendo do que for a história, aquilo mexe profundamente com você. Né? E nós fazemos parte dessas. Nós temos essas duas partes. Né? Então, assim, por exemplo, uma pessoa morreu. Argumento lógico. É o ciclo da vida. Se você fosse só racional, você não se importaria. Mas, de repente, tem uma pessoa muito importante, muito próxima do seu relacionamento, que você não pode mais falar com ela. Não pode mais olhar nos olhos e dividir sua vida com ela. Isso mexe com você, apesar de ser lógico que ela morreu. Né? A gente sente essa perda profunda, essa ausência. Né? Eu costumo comparar que é como se tirasse o oxigênio. Né? Não sei se você já for a algum lugar elevado de oxigênio rarefeito, você respira fundo e Já, você Não vem. ainda tem falta de ar, porque não tem oxigênio. E quando a gente está muito com ansiedade, não sei se já tiver crise de ansiedade também, acontece a mesma coisa. Você respira e parece que não tem oxigênio ainda, você falta de ar. Então, assim, você está vivo, mas você sente uma ausência muito grande daquela pessoa que você foi. Eu estou colocando isso só para entender a profundidade do quão nós somos emocionais, né?
Então, o artista ele tem uma criatividade emocional muito grande. Mas sem a criatividade racional, né, a criatividade econômica, a criatividade de negócios, ele não consegue vender a arte dele. O cara de negócios tem a criatividade técnica, né, econômica, de negócios muito grande, mas ele tem a criatividade artística pobre. Sem ela, ele não consegue se conectar com o consumidor, ele não consegue se conectar com as emoções, com as necessidades, uma pessoa no consumidor, e muitas vezes não consegue vender. Então, é uma solução incrível. Mas ele explica tecnicamente para a pessoa não compra por conta de questões técnicas. Pessoas não compram tecnologia pela beleza da tecnologia em si. Pessoas compram tecnologia pelo problema que ele resolve na vida delas. Está muito mais próximo de uma questão humana, né? E essa criatividade humana é que não tem na máquina, porque a máquina não sabe como você está se sentindo. A máquina ela pode criar coisas artísticas, sim. Você pode criar pinturas, ela pode criar música, ela pode criar poema. Fala pro ChatGPT escrever um poema, ele é muito bom, né? Eu vi um stand-up do cara que falou que fez o poema para a namorada no ChatGPT, ela leu e chorou. Aí ele sentiu muito mal, ele falou assim: mas não foi eu que escrevi, foi o ChatGPT. Aí ela ficou muito brava. Aí ele percebeu que ela ficou brava demais, ele é tipo se ferrar e falou assim: não, mas fui eu que dei os comandos, expliquei sobre a sua vida para ele, falei como eu queria que mexesse. Te Foi todo conheço bem, né? Eu te conheço bem, né? Aí resolveu de novo. Mas olha como é que foi para lá e para cá, né? Muito rápido, né? Essa história deu vários plot twists, né? Quer dizer, quem transmitiu para o ChatGPT que emoções deveriam ser colocadas, que histórias deveriam ser adicionadas, foi o humano. Então você precisa de criatividade para criar os prompts. Você precisa de pensamento crítico para avaliar. Depois você precisa de criatividade para adicionar questões humanas, adicionar experiência, adicionar emoções, adicionar questões humanas que estão faltando naquela construção daquele texto, né? Aí você volta com ele para revisar e, de novo, você precisa do pensamento crítico. Essas sugestões que ele está dando para revisar fazem sentido ou não, incorporam ou não, né? E aí, outra coisa, quando você dá o comando, ele vai criar dentro daquele cercadinho dele, né? Dificilmente ele vai fazer conexões de diferentes áreas de conhecimento. Então, muitas vezes, é você que vai fazer essas conexões. Quando ele jogar alguma coisa, você fala assim: meu, isso aqui me lembrou outra. Aí você vai pegar e adicionar aquilo ali no prompt. E você vai forçar ele a fazer conexões com áreas diferentes de conhecimento. Então, você que vai forçar essas pontes entre diferentes áreas de conhecimento e entre a criatividade emocional e a criatividade racional, né? E isso vai exigir que a gente expanda a nossa criatividade. Quem tem pouca inteligência emocional está muito ferrado também. A gente está falando de quem não tem pensamento computacional, né? Mas quem não tem inteligência emocional está muito ferrado também. Vai pegar o planejamento do ChatGPT para criar um negócio novo. Quando você falou de negócios novos, tem gente criando negócio, pedindo para o ChatGPT dar uma ideia de negócio para determinada área, e depois pedindo para ele criar o plano de negócio, depois pedindo para ele criar como seria o MVP, depois pedindo para ele criar como seria a campanha de marketing disso. Dá para criar negócio inteiro baseado no ChatGPT. Mas na hora que você for vender para aquelas pessoas, qual que é o argumento humano? Qual que é a história que você tem? Porque quando um fundador de uma empresa fala que passou por uma experiência e aquela experiência trouxe uma ideia para ele e isso fez ele correr atrás e criar, esse storytelling vende que sua porra, né? É muito mais do que qualquer coisa que o ChatGPT vai colocar. Então, quem que viveu essas histórias? Não foi o ChatGPT. São as pessoas que estão lá, né? Então tem muito espaço para a criatividade humana, só que a gente vai subir a barra da criatividade humana, né? Então quem gosta só de programar, não gosta de visitar museu ou vice-versa, tá em desvantagem aí nesse momento, né?